O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais a obra de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na vida de Cristo existe esse aspecto que às vezes a gente não presta muita atenção, o conflito entre o Evangelho, essa nova vida, esse anúncio que Cristo faz do mundo novo, da nova criação, e o mundo todo da religião, entendido daquela maneira antes da vinda de Cristo, porque é certo que depois da vinda de Cristo, toda essa forma de se expressar de forma religiosa também foi assimilada pela nossa fé. Mas existe um sentido muito diferente no nosso culto e não é percebido por aqueles que olham desde fora. Quem vê desde fora, vê os ritos, as cerimônias das diversas religiões e diz, bom, isso tudo é muito parecido, isso tudo praticamente igual. Quantas vezes a gente escuta dos próprios católicos esse tipo de afirmação, né? Todas as religiões são iguais, todas as religiões são boas, todas as religiões falam de Deus e falam dos valores positivos que a gente deve ter na nossa vida, e o importante é ser uma pessoa de bem, é uma pessoa justa. E aí vem Paulo na carta aos Romanos e diz, não basta. A justiça humana não salva, o homem não se salva pelas suas obras. O mundo da religião e a promessa que a religião faz para o ser humano é uma promessa falsa, porque propõe ao ser humano uma forma de viver que leve ele até Deus. E essa é uma promessa fraudulenta, porque nenhum ser humano pode chegar até Deus. A distância entre Deus e a criatura, entre o Criador e a criatura, é uma distância infinita. Não pode ser percorrida por ninguém. E nisso o Novo Testamento é muito claro e muito duro. Pensem naquela
afirmação do prólogo de São João, que diz: "A Deus ninguém nunca viu". Ninguém nunca viu Deus. Ou seja, ninguém está qualificado para dizer o que quer que seja sobre Deus, a não ser aquele que vem de Deus, aquele que estava no seio do Pai e foi enviado ao mundo. São Paulo, quando prega em Atenas, ele elogia a religião, elogia todas as religiões. Diz para os atenienses: "Parabéns, vocês são o povo mais religioso que eu conheci. Vocês têm altares aqui dedicados a todos os deuses que são conhecidos no mundo. E para garantir que vocês não vão deixar nenhum deus de fora, vocês fizeram até um altar para um Deus desconhecido, um altar vazio que diz assim: esse altar é dedicado ao Deus que a gente não conhece, porque se a gente esqueceu algum que não faz parte da lista, ele também não vai ficar brabo conosco, vai se sentir contemplado, porque a gente fez um altar aqui, um altar meio para todos os propósitos, né? Um altar para qualquer Deus que não esteja na nossa lista. E São Paulo diz: é justamente esse Deus que vocês adoram, mas não conhecem, que eu venho falar. É dele que eu venho falar. Então, as religiões buscam a Deus, mas não conhecem Deus. As religiões prometem Deus, mas dão apenas o homem. As religiões, como no relato da Torre de Babel, elevam uma torre alta feita por tijolos moldados pela mão humana, querendo chegar até o céu e nunca chegam. A construção termina sempre inacabada. E muitas vezes essa construção desaba sobre a cabeça do homem em forma de guerra religiosa, em forma de intolerância religiosa, em forma de tantas coisas feias, né? Dizia, acredito que o pensador Pascal dizia assim: nunca o ser humano praticou o mal com tanta alegria e com tanto entusiasmo como quando ele fez isso em nome de alguma religião. Parece que as religiões dão uma licença para o ser humano mostrar o pior de si, porque ele faz isso em nome de Deus, em nome daquilo que é sagrado. Ele se sente autorizado a matar, a trucidar, a queimar, incendiar e fazer todos os horrores que a gente conhece na história de todos os povos e de todas as religiões. Então, não basta, é uma afirmação simples demais dizer que todas as religiões são boas. O fenômeno da religião, ele tem um lado bom, bonito, luminoso, a busca do ser humano a Deus, que foi colocada no nosso coração por Deus mesmo, mas tem também esse lado escuro, fraudulento, que é nós, seres humanos, querendo dizer alguma coisa sobre Deus e achando que nós podemos chegar até Deus com as nossas próprias mãos. São Paulo, na carta aos Romanos, deixa muito claro que isso não é possível. Não são as nossas obras humanas que nos tornam justos diante de Deus, mas a vinda do Filho, sendo Filho de Deus, se torna filho do homem para levar todos os filhos dos homens a serem filhos de Deus. E por isso ele passa pela nossa vida e principalmente ele passa pela nossa morte e oferece a sua vida e a sua morte como oferta ao Pai por todos nós, nos recapitula toda a nossa história,
toma sobre si as consequências dos nossos pecados, toma sobre si as consequências também de uma religião que é tão fraudulenta que quando vem alguém realmente em nome de Deus, como foi o caso dos profetas, e no final o caso do próprio Cristo, se apressa em calar essa voz, porque ela não pertence à instituição, ela não pertence aos costumes estabelecidos, por isso ela deve ser calada. Tudo isso Cristo toma sobre os seus ombros na cruz, e justamente para enterrar o homem velho com a sua aparência de justiça. Existe uma citação muito interessante, muito misteriosa, que se encontra num livro de Platão, A República, que foi escrito mais ou menos em torno de 400, 500 anos antes de Cristo, e que diz assim, lá pelas tantas, o dia que o justo vier à terra, ele será preso, ele será açoitado, e no final ele vai ser crucificado. Isso dizia Platão, um pagão, 500 anos antes de Cristo. E Platão diz por quê? Porque no mundo o que conta não é a justiça, mas apenas a aparência da justiça. Então, aqui Cristo diz muito claro para aqueles detentores do poder religioso da sua época, que a verdadeira justiça, a verdadeira sabedoria encarnada, que é Ele mesmo diante deles, ia ter o mesmo destino dos profetas, que sempre foram perseguidos, torturados, assassinados pelas religiões institucionalizadas, porque falavam algo próprio de Deus, que não era teoria, mas que era o próprio Espírito de Deus falando por eles. Nós, irmãos e irmãs, que vivemos na fé católica, pertencemos à Igreja Católica, a gente é convidado por Cristo a viver a nossa fé, a nossa existência na Igreja, não ao modo da religião antiga, da religião pagã, que não passa de um comércio com Deus, mas como aquilo que ela realmente é, uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida recapitulada por Cristo, uma vida recriada por Cristo, que nos faz tomar parte de um mundo novo, onde a justificação não vem pela lei, nem pelas obras, nem pelas religiões, mas pela presença do Espírito Santo em nós.